com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Aí ele conclui no versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Aleluia. Amém? E essa oração que o apóstolo Paulo fez aqui, ele está orando pelo progresso da igreja de Éfeso. E nós, se nós quisermos, como é muito importante isso, queremos o progresso da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual, precisamos orar por isso. Mas nós não devemos orar só pelo nosso progresso espiritual. Precisamos orar pelo progresso da coletividade, porque somos membros uns dos outros. Se eu progredo, todos progredirão comigo. Esse é o propósito. E a campanha, eu estou muito feliz por estar aqui. Na verdade, eu não deveria estar hoje aqui. Eu deveria estar amanhã, que é o encerramento. Lá na nossa igreja sede, a missionária Graziela, irmã do nosso irmão evangelista Fernando, ela vai estar ministrando o culto de encerramento. E eu deveria estar aqui amanhã. Mas, por uma questão de lógica, eu conversando com os irmãos, falei, não, então eu vou ministrar no penúltimo dia lá em Santa Terezinha, e no encerramento o pastor Roberto assiste aqui essa localidade e eu assistindo a sede lá no culto de encerramento. E assim nós temos feito, 11º dia da campanha, assim como a nossa irmã missionária Helenilze, e ela já testemunhou que nesses 11 dias de campanha o Senhor tem feito maravilhas, e nós temos presenciado o poder de Deus nas nossas vidas também. Nós estamos aqui nesses 12 dias de campanha, tenho convocado a igreja para que estejam conosco, orando, participando da campanha e jejuando em favor desta obra, e Deus tem nos dado a vitória. Sabemos que quando nós entramos numa campanha, essa é a primeira campanha do ano de 2024, mas outras campanhas virão, e é importante que nós estejamos engajados nisso, nesse propósito, porque sabemos que o maior propósito de Deus é que nós venhamos a crescer no nosso desenvolvimento em relacionarmos com Ele, porque a obra não é para homem, irmãos, a obra não é de homem, porque se fosse de homem e para homem, seria fácil. Jesus, quando ele estava com seus discípulos, ele disse, quem dizem os homens que eu sou? Ah, Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, Jeremias, ou um dos profetas do Antigo Testamento, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, tomando a palavra, diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E algumas pessoas distorcem uma certa fala de Jesus, quando ele diz assim, a respeito dessa confissão, que Pedro diz que Jesus é o Filho do Deus vivo, e aí o Senhor fala assim, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí algumas pessoas distorcem essa fala, dizendo que, e um bom tempo também, antes de nós conhecermos a verdade, conforme está escrito no Evangelho de João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. E o 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas antes, quando estávamos lá, também entenderíamos que essa fala de Jesus, porque nós não examinamos as Escrituras, como o Senhor disse, nós devemos examinar as Escrituras, examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, mas nós não tínhamos o hábito. Então, como as pessoas diziam que, pegando essa fala de Jesus em relação a Pedro, e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as pessoas elas colocam que Pedro foi o primeiro Papa, e pega essa fala e estão assim, mas nós acreditamos que quando Jesus fala que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é essa confissão
que a pedra, Jesus dizendo para Pedro, a pedra sou eu. Todos que estiverem alicerçados em mim, o diabo não tem poder para destruir. Eu posso estar pregando para alguém que está aqui hoje, passando um momento muito difícil na tua vida, mas Jesus diz: quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, a quem eu farei semelhante? Farei semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos, os rios, e bateram como ímpeto naquela casa, e não caiu, porque estava edificado, porque está edificada sobre a rocha. Quero pregar para alguém que talvez, se você tenha enfrentado um vento forte, uma batalha muito travada na sua vida, mas meu Deus manda dizer para ti: não temas, não te preocupes, porque a casa não vai cair, porque está edificada na rocha, que é Jesus. Tome posse da tua bênção, da tua vitória. E aí você começa a perceber que quando nós pegamos isso para nossas vidas, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, obviamente que não prevalecem, mas o diabo não dá uma folga. Ele trabalha 24 horas e com direito a hora extra. E tem um detalhe: ele não se cansa. Nós nos cansamos. Nós somos carne, nós somos seres humanos. E é por isso que nós precisamos da força de Deus. É por isso que nós precisamos, e quando nós estávamos orando no final do ano para que esse ano viesse e nós entrássemos com uma campanha, o Senhor disse: as águas que saiam, porque esse ano 2024 será um tempo de cura para todas as áreas da vida daqueles que creem em mim. Quantos creem no Senhor Jesus aqui nessa noite? E detalhe que nós não brincamos de ser crentes, nós estamos servindo a Deus verdadeiramente. Batalha ferrenha, batalha constante. E quando nós olhamos para o livro do profeta Ezequiel, o hino que as irmãs louvaram aqui nessa noite foi muito fantástico, sobre as águas, né? Meu Deus, esse hino falou fortemente comigo, sobre as águas, experiências com Deus. E quando você olha para o livro do profeta Ezequiel, e você vê assim, pegando o capítulo 40 ao capítulo 48, você vê até que uma mensagem escatológica em cima disso, como também no capítulo 37, a visão no vale de ossos secos, tá? Você vê que profecias que se cumprirão no milênio, tá? Mas trazendo para os nossos dias. Quero trazer a experiência do profeta Ezequiel, é um homem de Deus, irmão, passando por uma situação muito difícil, lá à beira do rio Quebar, recebendo as visões de Deus, longe da sua terra natal, o povo sendo cativo na Babilônia, cativeiro esse que perduraria por cerca de 70 anos, exatamente 70 anos, assim como Deus levantou o profeta Jeremias para dizer sobre isso. E aí é interessante que os profetas que estavam ali juntamente contemporâneos de Jeremias, alguns deles falavam assim: não, que não tem nada de 70 anos no cativeiro, é 2 anos só, e depois vai ficar tudo bem, tudo bonitinho. E algumas pessoas até humilharam o profeta Jeremias, quando ele fazia jugo de madeira e era na porta do templo, profetizando a respeito do cativeiro babilônico. E aí de repente se levanta um falso profeta para querer humilhar o profeta, pega o jugo de madeira assim, quebra no meio e fala assim: ó, Deus manda falar aqui, ó, quebrou o jugo, não vai ter jugo na Babilônia. E Jeremias volta para casa murchinho, desanimado, porque assim, irmão, as águas que saem é porque nós somos humanos. E na força do braço, nós não chegaremos muito longe. Mas Ezequiel 47 diz assim, que para eu e você sermos mais que vencedores, declararmos mais que vencedores, como a Bíblia diz que nós somos, nós temos que estar encharcados dessa água da vida, chamada Espírito Santo. E esse rio está aqui nessa noite. Esse rio está aqui nessa noite. E aí, porque se nós irmos pela força do braço, nosso emocional, intelectual, e a gente fala: pô, mas você não vale a pena servir o Senhor. Eu me converti no dia 7 de setembro de 96, e comigo foi uma grande multidão. Descemos as águas do Santo Batismo aqui no Rio de Piracicaba, 96. Mas daquele tempo para cá, muita gente parou. Evangelista Fernando, Pastor Roberto, muita gente parou. Mas o que leva essas pessoas a pararem? Eu sou melhor que eles? Você é melhor que eles? Não. A diferença está em que quando o Espírito diz: vem, nós vamos. Senhor, se o Senhor não for comigo, não me permita sair daqui. Mas se a tua presença for comigo, Pai, a partir de hoje, isso há 27 anos atrás, eu sou total, exclusivamente dependente de ti. Sou uma criança que mama,
que está no colo da mãe. Eu preciso, sou carente da tua presença. E nesses 27 anos, de joelho dobrado, digo: Deus, ainda sou dependente de ti, ainda preciso de ti. E Ezequiel passando por isso agora lá, tá? Filho de sacerdote, na sua concepção ele seria sacerdote, tudo pronto para o sacerdócio. Aí de repente vem Deus e muda toda uma trajetória. Por quê? Porque a direção é dele. Muitas das vezes nós queremos ir por um caminho, mas quando nós estamos atentos à voz do Espírito Santo, o Espírito de Deus diz assim: ei, você quer ir para aí, mas o caminho é onde eu te levar. Pedro agora, quando ele estava sendo restaurado pelo Senhor, depois que Jesus apareceu para ele no capítulo 20, 21 de João, você percebe que o Senhor falou para Pedro, lá no capítulo 5 do Evangelho de Lucas: ó, não temas, que eu te farei pescador de homens. Jesus não prometeu dinheiro, Jesus não prometeu riqueza, Jesus não prometeu status social. Por quê? Porque aqueles homens, eles estavam vivendo uma vida tão terrível de humilhação, passaram a noite toda pescando e nada apanharam. Inclusive se tornou essa passagem, capítulo 5 de Lucas, até música evangélica. Quem mandou largar a rede? Aqueles homens, eles passaram a noite toda, não pescaram nada, e de repente eles estão lá envergonhados, uns lavando a rede, outros guardando a rede, outros consertando a rede. E Jesus, naquela manhã, pisando as areias do mar da Galileia, e ele se depara e vê, irmãos, a humilhação que aqueles homens estavam passando, o desespero que eles estavam passando, porque eles iriam voltar para casa, teriam seus boletos para pagar, teriam aluguel de casa para pagar, a faculdade dos filhos para pagar, e não tinha por quê, porque eles passaram a noite toda e nada apanharam. E Jesus toma o barco de um deles emprestado de Simão Pedro, e diz para que retirasse um pouquinho, e usa aquele barco, e faz daquele barco uma sala de estudo. E dali do barco Jesus começa a ensinar a multidão. Escute, tudo, quando se trata de obra de Deus na nossa vida, é uma questão de aprendizado. Como diz Paulo em 8:28 de Romanos: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e dos que são chamados por seu decreto. E Jesus, terminando de falar, disse assim para os discípulos: vão e lancem, para Pedro principalmente, lançai a rede, vai com o barco ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Pedro, agora cheio de conhecimento do mar e da pesca, ele disse assim: Senhor, nós passamos a noite toda batendo a rede de um lado para o outro e nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E foi em obediência, lançou a rede e apanharam uma grande quantidade de peixe, de tal maneira que os barcos quase foram a pique. Tamanha era a quantidade de peixe que deu para repartir com outros barcos que estavam ali. Só que Pedro, quando ele viu aquilo, ele ficou espantado, ele ficou admirado, ele ficou assustado. E quando ele chegou perto de Jesus, ele se prostrou de joelho e falou: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Ele ficou espantado com aquilo. Jesus olha para ele e falou assim: não temas, pois de agora em diante serás pescador de homens. Ele ficou com aquela palavra, pescador de homens. O que seria isso? Ele viu a pesca que Jesus, por intermédio da palavra de Jesus que ele fez, aquela maravilha. Ele falou: pescador de homens é algo muito tremendo. E ele ficou com aquela palavra, irmão. E quando chega no Evangelho de João, no capítulo 21, você vê Pedro de novo voltando a pescar peixes, mas depois de um período de fracasso na sua vida, onde ele dizia que ele daria a vida pelo mestre, que ainda que todos se escandalizassem no mestre, ele todavia ele não faria, porque ele iria com o mestre até a prisão e a morte, se preciso for. Só que quando prenderam Jesus, quando começaram a humilhar Jesus, Pedro olha e falou: vocês estão fazendo isso com ele, imagina que não vão fazer comigo. Pedro teve medo, porque Jesus falou assim para ele: você disse que dá a sua vida por mim, Pedro, ainda antes que o galo cante, 2 vezes, esta noite, 3 vezes,
tu negarás que me conhece. Estou falando de vida cristã. Deus não está procurando super-homens e super-mulheres. Deus está procurando pessoas que realmente tenham dependência dele. Porque esse ano de 2024 vai ser um ano de cura para você, para sua família, para o seu ministério, e em todas as áreas Deus vai jorrar a água da vida. E a partir de hoje a sua vida será diferente. Quando levantares a voz para pregar, cumprirei com sinais conforme disse na minha palavra. Quando abrires a tua boca para louvar, abrirei o céu e derramarei bênçãos sobre o meu povo através da tua voz, diz o Senhor. Escute. Tu negarás que me conhece. O quê? Imagina que eu faço isso, mas não deu outra. De repente vem alguém e fala assim: você é um deles, né? Pedro estava lá, esquentando a fogueira, se aquentando na fogueira. Tu és um deles, né? Pedro falou: não, eu não sou, não. É assim. Parece que eu vi você com ele lá no horto. Não, não sou eu, não. Beleza. Aí passa um período de tempo, alguém vem e fala assim: você não é um deles? Você não estava junto com ele? Eu não te vi lá no horto. Ele falou: eu? Com ele? Imagina, você é enganado. Negou de novo. Aí quando foi a terceira vez, alguém chega e fala assim: tu és um deles, né? Porque você fala igualzinho ele. Seu jeito de falar é igualzinho. Ele falou: não, eu não conheço. E começou a praguejar, falar um monte de besteira lá, e acabou negando. Só que quando deu a terceira vez, de repente o galo canta, e Pedro se lembrou das palavras de Jesus, dizendo que não cantará o galo 2 vezes, sem que 3 vezes negues que me conheces. Aí quando Pedro se lembrou dessa palavra, a Bíblia vai dizer que Jesus olhou para ele assim, e ele começou a chorar. Chorou amargamente. Pensa num homem que nunca tinha chorado. E às vezes, para o nosso ministério estar em pé, irmão, ministério seco, não tem como Deus operar. Para que Deus opere, o ministério tem que estar encharcado de água, do Espírito de Deus, que é a água da vida, e muitas das vezes encharcado com as nossas lágrimas. E agora, capítulo 20, 21 de João, o Senhor já tinha feito uma promessa para ele, que ele seria pescador de homens. E lá vem Pedro, voltando a pescar, voltando à velha vida, como se nada tivesse acontecido, como se Deus tivesse esquecido dele. Talvez eu esteja pregando para alguém que acha que Deus esqueceu de você. Deus não esquece de você. Aliás, Deus não te perde de vista. E agora, Jesus aparece lá: filhinhos, tem alguma coisa para comer e tal, conversa vai, conversa bem. Eles reconheceram, viram depois que era Jesus, e ficaram sentadinhos lá. Pedro já estava temeroso, estava com medo, que ele falou: eu tenho certeza que ele vai falar comigo, tenho certeza que ele vai. Aí Jesus começou a falar com ele: Pedro, tu me amas? Ele falou: Senhor, eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Novamente, não muito tempo depois, Jesus: Pedro, tu me amas? Ele falou: Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jogo de palavras, filéu, ágape. Tempo não me permite, mas escute. Aí pela terceira vez, Jesus faz a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro viu que era a terceira vez que o Senhor falava com ele. E ele se lembrou que por 3 vezes ele negava o Senhor. O Senhor estava restaurando ele nas suas confissões, nas suas maneiras. Ele disse assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo. O Senhor sabe que eu, mesmo querendo te amar, eu sou um fracasso. E se depender de mim, eu não vou conseguir te amar a maneira como tu queres. Mas eu preciso de ajuda para te amar. E Jesus restaura Pedro e diz assim para ele: olha, Pedro, quando eras moços, te cingias a ti mesmo e ias aonde querias. Mas quando fores velhos, te tomarão pelas mãos, ou te tomar-te-ão pelas mãos, e te levarão para onde tu não queiras ir. Isso significando, depois do texto, o João ele repete, dizendo assim que isto significando de que morte Pedro seria vitimado para glorificar o nome do Senhor. Mas esse tu, quando fores mais velho, está falando da maturidade. Porque a nossa vida cristã, ela não para, é uma vida em movimento.
E se nós não atentarmos para isso, nós ficamos estagnados. Nós não desenvolvemos, porque nós passamos pelo lado da infância, espiritualmente falando, pelo lado da adolescência, juventude e a maturidade cristã. E para que nós possamos entender, trazendo aqui para o livro do profeta Ezequiel, Deus estava trazendo isso para ele. Ezequiel, eu te tirei de lá de Judá. Você achava que seria um sacerdote, porque você é filho de sacerdote, você uma vida inteira se preparou para o sacerdócio. Só que na Babilônia não tem templo. Lá se vai oferecer sacrifício para quem? E é importante que você saiba que aonde quer que você está, ou esteja, ou estiver, eu vou te usar. Existem pessoas que acham que Deus só usa aqui na igreja. Existem pessoas que só louvam a Deus aqui na igreja, aqui nesse templo, porque a igreja somos nós. Mas Deus, Ele pode nos usar na faculdade, né, Vitória? Lá na faculdade Deus vai te usar. Deus pode usar, né, Mateus? Aonde você for. Aonde você for, é importante que as pessoas saibam que a presença de Deus é na sua vida. E é um detalhe que da presença de Deus ninguém esconde. Porque se você pode estar lá de repente sem falar nada para ninguém, alguém chega, você é crente, né? Aí como você sabe? Não, porque há um brilho diferente em você. Não tem como. E aí, aonde você for, Ezequiel, eu posso usar no sacerdócio, porque na Babilônia não tem templo, não tem como você oferecer sacrifício, mas estou te levantando hoje como profeta. E detalhe, você vai profetizar para a casa rebelde. Muitas das vezes aquilo que você falar, eles vão dar crédito. Muitas das vezes aquilo que você fizer, eles vão te chamar de viajante, lunático. Mas não importa, em você pregar a minha palavra, é importante que eles saibam que houve um profeta no meio deles. E Ezequiel foi e começou a pregar. E aí quando chega no capítulo 47, que eu trago para você, que são 8h35, que é assim, ó, Deus quer que nós desenvolvamos com Ele um relacionamento profundo. E é isso que nós aprendemos aqui. Por quê? Porque a vida cristã, ela é uma movimentação constante. Ora, nós caminhamos pelos desertos da vida. Ora, nós caminhamos pelos vales. E outras tantas pelas águas. Então a nossa vida é uma movimentação constante. E o que faz com que muitas das vezes as pessoas parem na sua caminhada é simplesmente por não entenderem isso. Nossa, mas depois que eu entrei para a igreja, a minha vida parece que ficou pior. Depois que eu passei a servir a Deus, parece que há provas, né? Então, mas para que a nossa caminhada possa ser progressiva, não regressiva e nem estagnada, para que a nossa caminhada ela possa ser progressiva, bem sucedida, ela precisa ser feita da maneira correta. Então agora eu estou dando uma corridinha aqui para você entender, tá? Ela precisa ser feita da maneira correta. E qual é a maneira correta? E qual é a maneira correta? Nessa passagem, através das experiências de Ezequiel, nós podemos tirar lições. Presta atenção, eu não vou ter tempo de pegar na íntegra, irmãos, porque a hora passa muito rápido, mas entenda bem isso. Nós podemos tirar lições preciosíssimas e aprender por meio desse profeta. Que profeta é esse? Que profeta? A igreja que dá glória a Deus está aqui? Que profeta? Ezequiel, muito bem. Então, através da experiência de Ezequiel, nós podemos aprender a desenvolver um relacionamento profundo com Deus de maneira correta. Primeiro, olha que Ezequiel nos ensina, isso que é muito importante, irmãos, que quando nós nos determos para estudar a palavra de Deus, falamos: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, porque a maneira como te servia ontem, eu quero te servir melhor hoje, e a cada dia nós melhorarmos no nosso relacionamento com Deus. Primeiro, deixe que o Espírito de Deus te conduza. A maneira correta de eu me desenvolver no meu relacionamento com Deus é deixar
é permitir que o Espírito de Deus me conduza. Por exemplo, veja aí capítulo 47 de Ezequiel. Olha a expressão só, tá? Olha a expressão, no versículo 1, capítulo 47, você vai entender isso. Como desenvolver um relacionamento correto com Deus e aprofundar o meu relacionamento com Ele. Olha o versículo 1, diz assim, ó, depois disso, capítulo 47, versículo 1, depois disso, me fez voltar. Ele me fez voltar, eu estou na dependência dele. A entrada da casa, e eis que saíram umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo. E ele, versículo 2, e ele me tirou pelo caminho. Então expressões dessa do tipo, ele me levou, ele me tirou, ele me fez, subentende isso, é ter um relacionamento correto com Deus, é deixar que o Espírito nos conduza. Não faça nada fora da direção do Espírito Santo, porque esse ano de 2024, a unção do Espírito de Deus, a água da vida de Deus vai descer sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Então, expressão do tipo, ele me levou, ele me tirou, é como assim, Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, deixa o Espírito Santo levar você. Porque no versículo 18 da mesma epístola aos Gálatas, capítulo 5, ele vai falar quais são as obras manifestas da carne. Então, se eu e você estamos caminhando na presença do Espírito Santo, é como uma criança, se coloque de pé, por favor, olha, é como uma criança, e o Espírito caminha, aí fala assim, venha meu filho, você está triste, está revoltado, está querendo quebrar tudo, mas eu vou te levar, e ó, olha o Espírito Santo levando, e eu chorando, não quero, porque brigou comigo, não dá certo, eu não vou mais. O Espírito Santo, venha, e começa a passar a mão no meu coraçãozinho assim, ó. Venha, eu pulo você. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Para termos vitória, repita comigo. Para ter um bom relacionamento com Deus, um relacionamento profundo com Deus, é deixar se guiar pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Então, e você percebe que eu disse para os irmãos que quando você lê mais um pouquinho, você descobre que esse rio que Deus leva ao profeta, presta atenção nessa leitura, a cada 500 metros, Ezequiel tem uma nova experiência com Deus. Diz assim que o homem tinha um cordel de medir na mão, um instrumento de medição, e ele media ali 500 metros, vou trazer na linguagem de hoje, ele media 500 metros, e depois trazia o profeta, vem profeta, vem Ezequiel, vem meu filho, 500 metros, e nesse processo dos 500 metros, não é fácil irmão, 500 metros são 500 metros, não são 50 centímetros, não são 5 metros, nem 50 metros, porque você percebe nessa passagem, que existia na vida do profeta Ezequiel, algumas áreas que precisavam ser curadas, repita comigo, Ezequiel precisava em algumas áreas da sua vida ser curado. E aí quando foi dado os 500 metros, e o homem, que eu creio que é o Senhor Jesus, disse para Ezequiel, vem, e Ezequiel foi, quando ele chegou naquelas águas ali, as águas cobriam os tornozelos dele. Mas pensa uma pessoa que está com os pés machucados, caminhar 500 metros, com aquela dificuldade, e Ezequiel foi 500 metros, porque Deus via que na vida de Ezequiel, algumas áreas precisavam ser curadas, e a cura para Ezequiel tinha que começar pelos pés. Mas por que, pastor? Porque veja bem, os pés é sinônimo da nossa caminhada. Quantas vezes nós queremos andar perfeitamente, fazer a obra, e de repente alguma coisa deu errado. Olha só,
A cada 500 metros, uma nova experiência. Esse rio é o Espírito Santo, conforme a gente disse para os irmãos, pois é Ele que cura, liberta, convence e dá ao homem capacidade para o trabalho na sua obra. Para trabalhar, eu fiz essa pergunta. Para trabalhar, sim, para trabalhar na obra, precisamos ser sarados. E Ezequiel era um profeta, ele era um obreiro, mas ele precisava ter cura em pelo menos 3 áreas da sua vida. Na primeira área, era os pés. E os pés é sinônimo, primeiro, de equilíbrio, estabilidade. Se o camarada não tiver os pés bem equilibrados, ele não consegue fazer a obra de Deus. Isso tanto em termos de obra de Deus, como na nossa vida pessoal. Porque os pés, no versículo 3, diz assim: as águas davam pelos tornozelos. Tinha que cobrir a planta do pé, o peito do pé e chegar até no tornozelo. Diz assim, o Salmo 18, versículo 33, Davi diz assim, ó: faz os meus pés como os da corça e coloca-me em segurança nos lugares altos. Pensa, você vê uma cabra montês, uma corça lá no alto da montanha, e você observa como que esses animais eles não caem de cima do penhasco. Então é isso que Davi dizia: Senhor, faz os meus pés como os da corça. Isso é te dar equilíbrio. Senhor, me dá equilíbrio. Senhor, me dá estabilidade. Senhor, me dá segurança. Então, quando Deus estava trazendo o profeta Ezequiel para os primeiros 500 metros, era o Senhor falando assim: Ezequiel, eu estou curando os seus pés. Porque quantas das vezes nas nossas vidas nós começamos um projeto e abandonamos? Isso é falta de estabilidade, é falta de segurança. Mas Deus, nessa noite, tem crentes aqui nesse ano de 2024, Deus manda dizer assim para você: continue com o seu projeto, que eu te dou equilíbrio, te dou estabilidade, e as coisas vão começar a acontecer na tua vida, e você vai começar a caminhar com segurança. Deus disse que Ezequiel queria voltar: eu não quero ficar aqui não, Senhor, eu vou profetizar aqui para esses meus irmãos ainda aqui na Babilônia. Senhor, muitos estão zombando de mim, outros já penduraram no salgueiro as suas harpas, não querem mais nem saber da tua palavra. Eu vou voltar, Senhor. Você continua, porque eu estou curando os seus pés. Então escute, a primeira área de Ezequiel que precisava ser curada era os pés. E quantas pessoas, irmão? Salmo 121, ele diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Então Deus, Ele nos dá equilíbrio, Deus nos dá segurança. E os pés também significa comprometimento. Deus nos quer pessoas comprometidas. E tem muitas pessoas que não conseguem se comprometer no reino, não conseguem se comprometer na vida, porque está com os pés machucados, está com os pés sangrando. Lembra no capítulo 16 de Gênesis? Abraão, Deus tinha um compromisso com ele. No capítulo 2 diz assim, ó: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, para a terra que eu te mostrarei. Fartirei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, etc e tal. No capítulo 15, Abraão estava lá desanimado, e o Senhor diz assim para ele: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E Abraão diz assim: mas Senhor, que me has de dar, visto que eu não tenho filhos, e um nascido na minha casa herdará tudo que eu tenho. E Deus fala para Abraão: não, esse não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas nascer, esse será o teu herdeiro. E a Bíblia diz que Abraão creu, porque o Senhor falou para ele: sai para fora da tenda. E ele saiu, e o Senhor pergunta para ele: quantas estrelas há no céu? Conta, se pode contar, pois assim será a tua descendência. O que eu falei, Abraão, eu não volto atrás. E a Bíblia diz que Abraão creu, porque o Senhor falou: assim será a tua descendência. Mas no capítulo 16, 10 anos, Sarai, mulher de Abraão, diz assim: olha, nós estamos morando aqui e até agora Deus não nos deu filhos. Eu tenho uma serva, Agar, entra nela e porventura serei edificado dela. Abraão assim o fez. Nasceu Ismael, consequência do que nós estamos vendo aí: Israel, Hamas, Hezbollah, toda essa bagunça aí. Que Paulo vai chamar isso de projeto da carne. Crente que tem os pés doentes executa um projeto da carne, mas crente que tem os pés sarados executa os projetos de Deus. Tem
de Deus aqui nessa noite? Tem crente que tem projeto de Deus aqui nessa noite? Deus diz assim: não tema, estou curando os teus pés e tu serás uma bênção. E agora no capítulo 16, nasce Ismael. Abraão estava com 86 anos quando nasceu Ismael, e Deus não falou mais com ele, porque Deus não fala com um crente que não tem compromisso com ele. Mas quando chegou no capítulo 17, Abraão agora, 86 anos, nasceu Ismael. Abraão agora com 90, Abraão ainda com 99 anos, achando que a bênção está aí, Ismael chegou, pronto, acabou. E ele começa, talvez, questionar Deus em algumas coisas. E aí o Senhor vai chamar ele com compromisso. Capítulo 17, versículo 1, Deus diz assim: eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, aquele que te chamou lá de Ur dos Caldeus. Eu não mudo, Abraão, eu continuo o mesmo. Mas de você, eu quero o comprometimento. Anda na minha presença e seja perfeito. Seja perfeito. Caminhe com integridade. Crente que tem os pés sarados, Abraão estava com os pés manquejando. E o manquejamento de Abraão se chamava Ismael. Isso estava mexendo com o casamento, estava mexendo com a vida espiritual. E Deus chega para ele e falou assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, e porém a minha aliança entre eu e você. Não importa o resto, permaneça firme no seu compromisso com Deus. E Deus vai dar vitória. Porque sarar os pés, quando a água chegou no tornozelo de Ezequiel, isso traz para mim e para você que eu e você precisamos estar comprometidos com Deus. É fácil? Não é fácil. Mas o nosso compromisso é com Deus. Quantas vezes a situação é tão difícil, quantas das vezes o momento é tão caótico, que nós falamos: eu vou largar tudo, eu vou chutar o pau da barraca, com todo mundo dentro. Mas Deus diz assim: não, porque o meu compromisso é com você, e o seu compromisso é comigo. Então, deixa que o Espírito cure seus pés, porque as águas no tornozelo, ainda os pés curados, significa escolhas, irmãos. Nós temos que fazer escolhas. A vida é feita de escolhas, só que tem um detalhe: as escolhas que nós fazemos, elas trazem consequências benéficas ou não. É isso que Deus estava falando para Ezequiel. Ezequiel, em eu curar os seus pés, eu estou te dando a oportunidade de fazer escolhas. Ou seja, eu não posso decidir por você, mas eu te dou o livre-arbítrio para você escolher. E você vê isso no Salmo de número 1, onde o salmista diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho com os pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Existem dois tipos de pessoas ali, e caminhos diferentes. Qual o caminho que você deve seguir? Não anda segundo, andar, caminhar. Então, ter os pés curados pelas águas do Espírito Santo, as águas da vida, é a capacidade de fazer escolhas. O que eu devo escolher? Primeiro, qual é o meu estilo de vida? Quem sou eu? Se eu sou justo, conforme diz o Salmo 1, eu sei que a minha escolha é andar pelo caminho da palavra de Deus. A segunda escolha que eu preciso fazer é: quais são as minhas prioridades? Um homem de Deus, um jovem de Deus, uma mulher de Deus tem como prioridade prazer em Deus. Diga assim: a primeira é a prioridade do cristão, do justo, do homem de Deus, é ter prazer em Deus. Diga assim: nas coisas de Deus, na obra de Deus, e no povo de Deus. Pois assim conclui o Salmo: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quando o justo sabe fazer escolhas, vem frutificação da parte de Deus. Aí, mas o que mais precisa ser curado? Estou encerrando. Porque a partir do momento que eu sei que eu tenho um compromisso com Deus, a partir do momento que eu sei que eu preciso
fazer a escolha certa. Aí, mas os outros 500 metros que o Senhor leva a Ezequiel, e ele mesmo fala com seus próprios lábios, ele fala assim, e ele mediu mais 500 metros, e me convidou a caminhar com ele por essas águas, e as águas me davam nos joelhos, e trazendo para nós, era como se Deus falasse para Ezequiel: Ezequiel, os seus joelhos também estão enfermos. Quantas vezes, depois que você veio aqui para a Babilônia, depois que eu permiti que Nabucodonosor trouxesse a primeira leva, a segunda leva e a terceira leva, e você uma delas, eu permiti que você viesse para cá, Ezequiel, quantas vezes você tem dobrado os seus joelhos e buscado a minha presença? Quantas pessoas no ano de 2023 não conseguiam mais orar? Quantas pessoas, irmão, falam: pastor, mas eu oro assim, pastor, eu estou no carro, estou orando, eu estou lavando louça, estou orando, eu estou fazendo isso, estou orando. Claro, nós devemos orar em todo tempo e lugar, orar sem cessar, mas tem um momento que Deus nos quer de joelho para desvendar coisas gloriosas para nós, porque a igreja ela só cresce, o crente só é grande quando ele está de joelhos no chão. E enquanto você estiver com seus joelhos no chão, a tua família vai estar de pé. Enquanto você estiver com seus joelhos no chão, a tua igreja vai ser uma bênção. Enquanto você estiver de joelhos no chão, até mesmo na sua intimidade ou na congregação, se você estiver na intimidade com seus joelhos no chão, Deus vai abençoar o teu ministério publicamente para a glória dele. De joelho no chão. Hoje em dia as pessoas não querem mais orar, irmão. Em muitos lugares fica-se movimentos, mas quando fala de oração, outro dia tinha duas crianças brincando de hominho. Aí um falava assim para o outro: vamos brincar de culto. Aí o outro falava assim: mas não dá para brincar de culto, porque eu tenho pouco hominho, mas não tem problema. Vamos brincar de culto de oração. Os crentes não querem mais orar, irmão. Mas eu creio que eu estou diante de uma congregação que ainda tem os joelhos charados e busca a presença de Deus, e o nome do Senhor é glorificado. Busque a presença de Deus em oração. Dobra o seu joelho. Eu não quero orar, eu não quero buscar, eu não quero. Ore, porque a partir do momento, você lembra do patriarca Jó? Ele estava passando uma prova lascada, o diabo se levantou com tudo para destruir a sua família, a sua vida pessoal, o seu ministério, e vem os seus amigos, e agora começa a acusá-los de pecado. Jó estava com o coração sangrando, querendo largar tudo. Chega um momento que a própria esposa de Jó fala assim: até quando, você vai reter diante de Deus a tua sinceridade? Porque, irmão, os inimigos do homem ainda é isso. Muitas das vezes se encontra na própria casa, aonde muitas das vezes nós deveríamos encontrar apoio, aonde muitas das vezes nós deveríamos encontrar alento, muitas das vezes por uma questão de batalha espiritual. Por uma questão de batalha espiritual, os inimigos do homem ainda estão dentro da sua própria casa. A mulher de Jó é exemplo disso. A mulher de Davi, Mical, ele estava lá bailando diante da arca do Senhor, ele estava glorificando o nome do Senhor. Estou me referindo a Davi entrando em Jerusalém. De repente a sua esposa estava na janela, aonde Mical estava, que ela não estava de joelho dobrado, para que Deus abençoasse o ministério do seu marido. Aonde Mical estava, que ela deveria estar do lado do seu esposo, ele bailando de um lado, ela bailando do outro, da presença de Deus, porque a arca do concerto era símbolo da presença de Deus, e a presença de Deus está aqui nesse lugar. Nós não estamos, mas estamos sentindo. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar? E Mical, vendo da janela, ela desprezou seu marido no coração. Por quê? Porque assim, irmãos, infelizmente os inimigos do homem estão dentro da sua própria casa. Por isso, marido e mulher, pais e filhos, estejam buscando junto em oração, porque nem sempre você vai concordar com tudo, nem sempre as coisas vão sair do jeito que você quer, mas se nós estivermos inundados, encharcados com a água da vida, chamado Espírito Santo, nós vamos nos conduzir aonde o Espírito nos levar. Agora, quando Davi chega em casa, ele abençoou todo mundo e dava um bom pedaço de pão, um cacho de uva, um frasco de vinho. Vai para a tua casa, um bom pedaço de carne, vai para a tua casa e seja uma bênção.
Quantas vezes, irmãos, conosco acontece isso? Oramos por um, Deus abençoa. Oramos por outro, Deus abençoa. E quando chega na sua casa, Mical, a mulher de Davi, diz assim: tu não tem vergonha na cara mesmo, né, Davi? Você sabia que tem mulher que despreza marido, que não valoriza, que não honra o ministério, o sacerdócio do marido? Que papelão que você fez, hein? Se despindo perante aquelas vadias lá. Davi falou: não, minha filha. Muitas das vezes, irmãos, entenda isso. O que não me faz muitas das vezes orar, o que me deixa meus joelhos doentes, é muitas das vezes eu não concordar com certas coisas. Ou às vezes uma questão de má interpretação. Você sabia que muitas coisas que você faz, você talvez seja mal interpretado? Ou às vezes as pessoas fazem alguma coisa para você e interpreta-se de uma maneira errônea? Davi falou: não, você está enganada, você está equivocada. Eu não estou me exibindo, ou eu não estava me exibindo perante aquelas mulheres que você está falando. Eu estava me alegrando diante do meu Deus, que me escolheu. Ao invés da casa do teu pai, Ele me escolheu a mim, um simples camponês, um simples pastor de ovelha. Ele me escolheu para ser chefe do povo de Israel. Perante esse Deus que eu estou glorificando e exaltando o nome desse Deus. Agora, quanto às mulheres que você tem falado que eu estava me exibindo, para elas, delas eu serei honrado. Elas vão me honrar. E a Bíblia diz que Mical morreu e não deu filhos para Davi. Mas Davi podia ter ficado quieto, mas teve um momento que ele não suportou. E nós precisamos tomar cuidado nesses dias. O que é que nos faz não nos prostrarmos de joelhos perante Deus? 2023, como que foi a sua vida de oração em prol da sua família? Como foi sua vida de oração em prol da sua nação, do seu bairro, da sua cidade, do seu ministério, do seu pastor, da família do seu pastor? Como tem sido o seu tempo de jejum em prol do seu ministério? E Jó estava assim, e Jó estava desse jeito, seus amigos agora falando dele, que ele estava em pecado, e ele fala: Senhor, eu não tenho forças para orar. E aí de repente o Senhor aparece no capítulo 38, se você ver, Deus começa a tratar com Jó, e começa a falar com ele. E aí vem os amigos de Jó, e Deus vai falar com os amigos de Jó também. Porque existem, irmãos, nós precisamos ter essa visão. Existem duas pontas da linha que precisam ser trabalhadas. E Deus não trabalha com uma ponta só, não. Deus trabalha com as duas pontas. Sim, Deus trabalha. E aí Deus agora começa a tratar com os amigos de Jó. E diz assim para os amigos de Jó: vocês vão e pedem para o meu servo Jó, e o meu servo Jó orará por vocês. Eu, todavia, ouvirei a oração de Jó, atenderei a oração de Jó, mas a de vocês não. Porque Jó falou de mim o que era reto, e vocês falaram loucuras a meu respeito. E agora vem os três amigos de Jó. Jó não dobrava mais seu joelho. Além das enfermidades, tinha o processo que ele estava passando, principalmente com seus amigos. Aí Deus começa a falar para Jó: Jó, a situação está assim, assim, assim. Você disse que me conhece e tal, etc. Daqui a pouco vem Jó falando com Deus, Deus falando com Jó. Irmão Jó, paz do Senhor. Se é comigo, eu conheci a voz de Elifaz, de Zofar, humildade. Eu já dizia para minha mulher: ih, o irmão fulano, fala que eu não estou aqui. Ih, aquele tribulado lá, fala que eu não estou aqui. É assim, irmão? Paz do Senhor, irmão. Ih, o pastor Salou. Outro dia o cara fez isso comigo. Eu fiquei morrendo de vergonha. Fui orar por ele lá no Hospital das Clínicas. 100 dias virou no hospital, os médicos falaram: isso daí não tem mais cura. Isso aí vai descer a sepultura. Quando nós chegamos lá, irmão, Jesus chegou na frente e falou: estou dando alta, vai voltar para Piracicaba. Oramos por ele, pela misericórdia, ele veio aqui para Piracicaba. E no caminho eu comecei a falar para ele: irmão, você precisa ir para a igreja. Eu passo lá na sua casa, pego você e levo para a igreja. Você passa lá, pastor Salou? Eu passo lá. Tá bom, então eu vou para a igreja. E vamos lá.
Só que quando chegou na segunda-feira, eu feliz da vida, falei, vou levar o irmão para a igreja. Testemunho, porque ele foi curado, né? E quando eu cheguei lá, ô irmão! Aí veio a esposa dele, Pai Senhor, pastor Salu. Falei, eu queria saber do irmão. E ele falou para eu passar aqui, ó, ele não tá, viu, pastor Salu? Ele não tá, irmão. Aí, tá tão curado que já saiu bater perna. Ah, meu irmão, volta amanhã, irmão. Glória a Deus. Aí quando eu fui na terça-feira, eu fui dar de novo. Ô irmão! Aí a esposa dele falou, Pai Senhor, pastor Salu. Falei, amém, irmão. E o irmão, eu passei aqui, ontem ele não estava, provavelmente hoje ele está esperando eu, né? Pensando que ele tem um cafezinho, um bolinho de chuva, né? Então, ô irmão Salu, ele não está aqui. Nossa, irmão, amém. Irmão, mas fala para o irmão que eu estou feliz, porque ele está andando, está para baixo para cima, mas eu volto amanhã aqui, tá bom? Tá bom. Aí eu voltei na quinta-feira. Ô irmão! Aí eu fui mais cansado, né, irmão? Ô irmão! Fui lá, quando chego lá, aí chega a esposa dele, pastor Salu, o pastor quer entrar um pouquinho? Eu posso entrar, irmão. Quando eu entrei lá, falou, senta aqui, pastor. Eu vou falar com o pastor toda a verdade. O que aconteceu, pastor? O meu marido, ele estava lá no quarto. Desde a primeira vez que o pastor Salu veio aqui, ele não saiu atender, ele estava lá no quarto. Menti para o pastor uma vez, menti para o pastor segunda vez, mas a terceira vez eu falei para ele que eu não vou mentir mais. Ele não quer ver o pastor. Eu falei, glória a Deus, se não quiser me ver. Sabe por quê, pastor? Ele falou que ele não vai sair por aí dar testemunho que Jesus curou ele, porque senão ele vai ter que voltar a trabalhar. Olha! Você dá risada, mas foi isso que eu ouvi da esposa dele. Senão ele vai ter que voltar a trabalhar e não sei o quê, e vai ser um fuzuê lá no INSS. Pergunte onde que está o irmão. Já desceu a sepultura. Não deu glória a Deus, irmão. Então, e Jó estava assim. Ô irmão Jó! Jó reconheceu a voz dos seus amigos, porque eram amigos dele mesmo. E quando os amigos dele chegaram, falaram, Jó, eu vim aqui pedir para você orar por mim, Jó. E Jó começa a orar e oferecer sacrifício. Senhor, abençoa Zofar, abençoa a Bildade, abençoa Elifaz. E detalhe que ele nem falava do que os homens faziam para ele. E a Bíblia diz que enquanto Jó estava orando, oferecendo sacrifício, Deus estava levantando a bênção na vida de Jó. Deus foi abençoando Jó. Deus foi fazendo maravilhas na vida de Jó. Querendo dizer que esse ano de 2024, a bênção de Deus vai chegar até você. Quando você entender que você orando, Deus dá bênção para as pessoas e dá a sua bênção também. Joelhos. Seu joelho, Ezequiel, precisa ser curado. E o último estágio que o Senhor leva a Ezequiel, até onde ele aguenta, pensa num rio largo, 2.000 metros só de largura, e até onde dava pé para o profeta. Era 2.000 metros de largura até onde dava pé. Repita assim comigo: desenvolvendo relacionamento profundo, não raso, com Deus. Você está disposto a isso? Diga amém. Amém. Se você crer e obedecer, a bênção com certeza é sua. Porque Ezequiel foi convidado a andar 2.000 metros na água, só de largura do rio, e ainda a água estava dando na cintura. E cintura, irmãos, veja bem, o Senhor estava efetuando curas na vida de Ezequiel. Estou encerrando aqui. Estava efetuando curas na vida de Ezequiel, da cintura para baixo, que eram os pés e os joelhos. Os pés, caminhada, comprometimento e tal. E da cintura para cima, fertilidade. Porque eu preciso ser uma pessoa fértil em todas as áreas da minha vida. Lembra? São o primeiro. E será como a árvore plantada junto à ribeira de água, dá fruto na estação própria. Então, eu preciso ser uma pessoa frutífera. Você precisa ser uma pessoa frutífera. E é da cintura para cima. Tem muitas coisas na vida da gente que nos impedem de ser frutífero. Então, quando o Ezequiel estava indo nos outros 500 metros, as águas estavam dando na cintura. E a cintura, o Senhor falou, agora eu começo a curar você, Ezequiel. Você vai ser uma pessoa fértil, vai ser uma pessoa frutífera. E subindo as águas, irmãos, essa região de cima, que estão os órgãos vitais do corpo. E tem muitas pessoas que não conseguem prosperar, ter um relacionamento profundo com Deus, porque entre os órgãos vitais está o coração. E o coração é a sede das emoções. Existem pessoas que não conseguem perdoar, existem pessoas que não conseguem liberar o perdão, existem pessoas que não conseguem se
perdoado. Mas quando Ezequiel desceu nas águas, e as águas estavam dando nos lombos, na região para cima, onde tinha os órgãos vitais, e o Senhor falou: Ezequiel, eu estou curando a sua vida emocional, estou curando o seu relacionamento, eu estou fazendo com que você seja uma pessoa frutífera, eu estou fazendo com que você gere pessoas saudáveis, porque o seu relacionamento comigo começa a se aprofundar. Se existem áreas na sua vida, existem pessoas que você não consegue perdoar, existem pessoas que você não consegue se relacionar, e você está nesse rio chamado Espírito Santo, Deus começa a curar você. Libere perdão, perdoe e se perdoe, e a vitória virá. E os últimos, eu encerro aqui. Chega um momento que Ezequiel falou assim: olha, ele mediu mais 500 e queria que eu andasse, mas eu não consegui mais, porque as águas não davam para se atravessar andando, e a nado não tinha como. É como se Deus estivesse falando para Ezequiel: Ezequiel, você chegou no seu limite. E Deus manda dizer para você aqui nessa noite: você caminhou no seu limite, na sua força. E hoje é o 11º dia da campanha. Eu venho aqui profetizar para você que a partir de hoje você começa a ser conduzida nos limites de Deus. A partir de hoje você começa a ser conduzido nos limites de Deus. E os limites de Deus, para mim e para você, são ilimitados. É ali que vem o sobrenatural, é ali que vem o milagre. E Deus, nesta noite, neste ano de 2024, tem esta bênção para você. Amém, igreja? Amém, povo de Deus? Então tome posse e queira desenvolver no seu relacionamento profundo com Deus. Amém? Amém. As águas estão nos pés? Glória a Deus. Estão nos joelhos? Glória a Deus. Estão nos lombos? Glória a Deus. Se chegar num ponto que você não aguenta, que você acha que não vai dar, fique tranquilo que Deus está te conduzindo para águas mais profundas, e o nome dele seja glorificado. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor Jesus? Eu